Fala feras, tudo beleza? Hoje a gente tá aqui para fazer a resolução da prova de Física do Enem de 2016. Bom, eu achei a prova legal, tá? Só que eu achei ela um pouco mal distribuída quando se fala em assuntos. Por exemplo, a gente teve várias questões de ondas, duas questões de eletricidade, mas não encontramos questões de hidrostática, gravitação, termodinâmica, por exemplo. Teve termologia, mas não teve termodinâmica. Então, eletrostática não aparece, o Enem não curte eletrostática, isso é uma coisa que isso a gente já sabe há muito tempo, tá? Não me lembro a última vez que caiu eletrostática na prova do Enem. Então, ela foi uma prova mal distribuída com relação aos assuntos. Mas foi uma prova legal, uma prova bem contextualizada, uma prova bem atual, tá certo? A gente teve uma questão de eletromagnetismo, falando sobre campo magnético, que também foi uma questão legal. Com relação ao nível, eu achei o nível dela um pouco maior do que o nível, um pouco mais alto do que o nível da prova do ano passado. Mas foi uma prova tranquila, não foi aquelas coisas exorbitantes, mas foi uma prova legal, tá? Foi uma prova com algumas pegadinhas, eu vou falar isso pra vocês ao longo da nossa resolução. Então fica ligado aí, me acompanha que a gente vai começar agora, tá certo? Então vamos lá, ó. Lembrando que eu vou comentar aqui com vocês a prova branca, tá certo? Eu tô aqui na sequência da prova branca. Questão 47 é uma questão de magnetismo, tá? Ele diz o seguinte, ó. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê? Pessoal, isso é uma questão de magnetismo, tá certo? Você vai ter um campo magnético alternado. Eu vou fazer aqui um desenho para ficar legalzinho para você, tá certo? Imagine que essas nanopartículas magnéticas, se elas são magnéticas, é porque elas têm polos norte e polo sul. Então eu vou pegar aqui uma nanopartícula magnética, aqui é o polo norte dela e aqui é o polo sul. Imagine que de início você tem um campo magnético para cima, tá certo? Você tem um campo magnético para cima. Se você tem um campo magnético para cima, é porque, por exemplo, o que está gerando esse campo magnético aqui é norte e aqui é sul. Aqui é sul porque o campo magnético, o vetor campo magnético, né, sempre vai do polo norte para o polo sul. Então, essa parte sul aqui da nanopartícula vai estar sendo atraída por esse norte, ok. Quando o campo magnético foi invertido, por exemplo, quando ele estiver assim agora, é porque, pessoal, aqui em cima agora vai ser um norte e aqui em cima vai ter um sul. E o que é que vai acontecer com essa nanopartícula? Ela vai acabar sofrendo uma rotação, ó. Ela vai acabar sofrendo uma rotação, de modo que aqui embaixo agora vai ser norte e aqui em cima vai ser sul. Né? Porque esse norte, ó, ele vai ser atraído por esse sul aqui. E quando esse campo magnético for para cima de novo, aí você vai ter que essa partícula vai girar de novo, né? Aqui em cima agora vai ser norte, aqui vai ser sul. Então essa partícula vai ficar constantemente nesse movimento de rotação. E ela constantemente nesse movimento de rotação, por atrito, vai acabar aquecendo, pessoal, as células tumorais, tá certo? Então veja, ó, o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Você marcaria aí a letra B de boa toda para ser feliz, ok? Essa foi a 47 da prova branca. Questão 51, uma questão falando sobre ondas estacionárias. É uma questão bem legal. Teve gente que ficou viajando na maionese falando, professor, o que é que uma onda tem a ver com manteiga? Mas vamos lá, ó. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e em seguida retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida, alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada a seguir. Então você tem uma onda estacionária aqui, ok? De acordo com a figura, que proposições correspondem a 2 pontos consecutivos
da manteiga derretida. Pessoal, você precisa lembrar de uma coisa extremamente importante quando se fala de onda estacionária, tá? É o seguinte, ó, esses pontos aqui são chamados de nós, eles são os nós da onda estacionária. E esses nós não vibram, eles não vibram. Era isso que você precisava anotar, ó. E esses pontos aqui, que são os ventres, né, os picos e os vales, os ventres, eles ficam indo para cima e para baixo. Eles ficam indo para cima e para baixo, enquanto esses nós aqui, eles não vibram. Cada pontinho desse aqui não vibra, ok? Então, pessoal, a manteiga só vai ser derretida nessa região que fica indo para cima e para baixo. Porque é essa região para cima e para baixo que vai fazer oscilar as moléculas de água, tá? Vai entrar em ressonância com as moléculas de água e ela vai acabar vibrando e derretendo a manteiga apenas nesses pontos que vão para cima e para baixo, e não nos nós. Então, na verdade, a manteiga ficou derretida no ponto 1, no ponto 3 e no ponto 5. Como ele quer pontos consecutivos, você precisaria marcar 1 e 3 ou 3 e 5. Como eu tenho apenas 1 e 3, a resposta seria a letra A, de absurdamente legal essa questão, né? Muito legal. Era só você lembrar que os nós, tá? Em uma onda estacionária não vibram. O que fica vibrando são só esses pontos aqui, ó. Questão 51 da prova branca. Vamos continuar. 53, uma questão super legal falando sobre Arquimedes. Muito bem elaborada essa questão. Vamos lá. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes, um grande gênio da humanidade. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Herão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa de um navio é de 3.000 kg. Vamos colocar os dados aqui, ó. A massa é de 3.000 kg. Legal. Que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8. Então, ó, o μ estático igual a 0,8. Legal. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, e de módulo igual a 400 newtons. Então a força realizada por Arquimedes, tá certo? Será de 400 newtons de acordo com o enunciado. Considera os fios e as polias ideais e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Pessoal, você precisa lembrar uma coisa importante aqui para resolver esse problema, ó. F foi a força usada por Arquimedes, aqui, ó. E como eu tenho aqui uma associação de polias, a força que esse bloco, que no caso o meu problema é o navio, vai ser puxado, não vai ser a força F, vai ser uma força diferente. Vai ser uma força diferente, tá? E essa força diferente aqui, ó, eu vou chamar de F'. Vai ser a força necessária para arrancar esse navio aqui, para ele conseguir andar, tá? De início, a gente precisa notar que eu vou ter um atrito aqui, se opondo à tendência de escorregamento, né? Esse aqui vai ser o FAT. E de início eu preciso calcular quanto é esse FAT, ou seja, porque quando eu souber qual é o valor do FAT, eu vou saber qual é o valor dessa força aqui para conseguir deslocar o navio. Então, a primeira etapa do nosso problema é calcular quanto vale a força de atrito estático máximo, né? A força de atrito estático máxima, que vai se opor à tendência de escorregamento do navio. Então aqui, ó, μ estático vezes a normal, tá? O peso do navio, eu tiro aqui dos dados que o peso, sendo a massa vezes a gravidade, né? A massa é 3.000, a gravidade vale 10, então esse peso vai valer 30.000 newtons, na verdade, né? 30.000 newtons. Como o navio está em equilíbrio na vertical, o peso é igual a normal. Então o meu FAT estático vai ficar μ estático, que é 0,8, né? E a normal, que nesse caso é igual ao peso. Então a normal vale 30.000 newtons. Galera, eu vou colocar aqui em notação científica, tá certo? Então 30.000 é 3 vezes 10 à quarta. 3 vezes 10 à quarta. Então olha que legal.
Isso aqui vai dar 3 vezes 8 dá 16, dá 24. 24, 2,4 vezes 10 a quarta newtons. Esse é o valor da força de atrito e esse é o valor dessa força aqui, ó, para vencer essa força de atrito, né? Na verdade, se a gente abrir aqui as contas, aqui vai dar 2, 3, 4, 24 mil newtons, né? Para arrancar esse navio do chão. Ok, aí você precisa lembrar da associação de polias, uma equação muito importante, que é o segundo passo do problema. Você precisa lembrar, pessoal, que a força que você vai fazer, tá? Que é essa força F que Arquimedes fez aqui, ela vai ser essa força necessária para arrancar o meu sistema dividido por uma exponencial, ó, 2 elevado a n, onde esse n aqui é o número de polias móveis. O número de polias móveis. Iria simplificar demais o teu problema se você conseguisse lembrar dessa equação aqui, ó. A força que você vai fazer, a força que você vai realizar, ela vai ser a força necessária para puxar o navio dividido por 2 elevado a n. Essa equação é geral toda vez que você tem uma associação de polias móveis. Então, olha que legal. Como é que vai ficar agora o checkmate aqui do meu problema? Essa força foi a força que Arquimedes fez, o problema disse que era 400 newtons, né? Então você tem aqui 400, igual a F' que a gente acabou de descobrir que, na verdade, ele vai ser igual ao FAT, né? Ele vai ser igual ao FAT. É a mínima força que eu preciso fazer para arrancar o navio. Então vai ser 24 mil dividido por 2 elevado a n. Dividido por 2 elevado a n. Então vamos resolver isso aqui, ó. 2 elevado a n vai ser igual a 24 mil dividido por 400. 0,000, né? 2.400 dividido por 4, pessoal. Isso aqui vai dar, se fosse 24 dividido por 4, daria 6, né? Só que aqui tem mais um zero, então você vai colocar 60. Então você vai ter uma equação exponencial aqui, ó. 2 elevado a n igual a 60. É agora que vem a parte legal. Preciso achar quem é esse n, que é o número de polias. A parte legal é o seguinte, vamos arredondar isso aqui, pessoal, para 64, tá? Vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a n seria igual a 64, porque eu posso transformar 64 em uma potência de 2. Veja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, pessoal, 64 é 2 elevado a 6, ó. 64 é 2 elevado a 6. Então fica claro que o número mínimo de polias, agora eu posso fazer essa igualdade aqui, ó. O número mínimo de polias que eu preciso é exatamente igual a 6. N igual a 6 polias móveis, na verdade, né? 6 polias móveis. Como ele quer o número mínimo, né? Se você arredondasse para baixo, se n fosse igual a 5, né? Se n fosse igual a 5, esse número aqui, pessoal, seria, na verdade, 32, né? Porque 2 elevado a 5 dá 32. Então, não daria mais perto de 60 que ele quer. Por isso que a gente tem que pegar 6 polias e isso daria a letra B. Uma questão bem legal, facilitaria muito a vida dos alunos que lembrassem dessa equação aqui, ó, que ela é válida sempre que eu tenho uma associação de polias. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos andando. Questão 55. No experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico. As bandejas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Isso significa, pessoal, que as bandejas têm mesma temperatura, ok? E as questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Pessoal, é uma questão simples, tá? Que é o seguinte, ó, os metais,
os metais... Por que o gelo vai derreter? Deixa eu colocar aqui a minha canetinha azul. O gelo, ele vai derreter, pessoal, ele vai derreter porque ele vai receber calor, né? Porque ele vai receber calor. Ele vai receber calor de quem? Primeiro do ambiente e depois das bandejas que ele está em contato. Então, quem der mais calor para o gelo, vai fazer o gelo derreter mais rápido. Eles têm a mesma temperatura, porque estão em equilíbrio térmico. As duas bandejas têm a mesma temperatura. Então, a que vai fornecer maior quantidade de calor para o gelo, pessoal, é a que tem maior condutividade térmica. Ó, quem vai transferir mais calor para o gelo é aquele que vai ter maior condutividade ou condutibilidade térmica, né? Condutividade térmica. Que quando a gente está estudando aquela equação de Fourier, né? Fluxo de calor, é aquele K, é o KAdt, diferença de temperatura, sobre E. Então, o que tiver maior K, pessoal, vai fornecer mais fluxo de calor, ou seja, vai dar mais calor para o gelo e o gelo vai derreter mais rapidamente. Então, a gente tem como resposta, ó, letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Letra A de absurdamente legal e simples essa questão. Bastaria você lembrar da equação de Fourier. Tranquilo, pessoal? Tudo legal? Questão 58, uma questão muito legal também sobre colisões. O atrito de ar, o trilho de ar, é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Pessoal, do enunciado se movimentar juntos, você já consegue tirar daqui, ó, que você tem uma colisão perfeitamente inelástica, né? Uma colisão inelástica, tá certo? É aquela colisão bate-gruda, os carrinhos colidem e saem juntos. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Olha que legal, olha que legal. Com base nesses dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Galera, para resolver esse problema, a gente precisa usar a conservação da quantidade de movimento. Ó, falou em colisões, quantidade de movimento na veia. Então, como é uma situação unidimensional, né? Você vai ter uma colisão, então a quantidade de movimento fica simples, ó. A quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Antes da colisão, eu só tinha o carrinho 1 se movendo. Então você vai ter a massa do carrinho 1 vezes a velocidade do carrinho 1. Porque o carrinho 2 estava parado, né? Depois da colisão, eu vou ter os dois carrinhos se movendo juntos com a mesma velocidade. Então, se eles estão se movendo juntos, a massa total do sistema vai ser M1 mais M2. E a velocidade eu vou chamar de V. É a velocidade que é comum aos dois carrinhos, ok? Agora, o que eu preciso tirar de informação dessa minha tabela aqui? Veja, galera, que nos instantes de 0 a 1 segundo, ó, no ΔT de 0 a 1 segundo, o carrinho 1 se movimentou de 15 centímetros para 30 centímetros. Então, daqui, ó, você vai tirar o teu ΔS. Daqui você vai tirar o teu ΔS. Então fica fácil ver que a velocidade do carrinho 1, sendo ΔS sobre ΔT, né, vai ser 30 menos 15, que vai dar 15, dividido por 0 para 1 segundo, você tem 1 segundo. Então aqui você vai ter que a velocidade do carrinho 1 é de 15 metros por segundo. E veja que no instante de 0 a 1 segundo aqui, o carrinho 2 estava parado, ó. Ele estava parado, ok? Então eu já tenho V1. Agora eu preciso tirar dessa tabela aqui também qual é a velocidade V2. Desculpa, a velocidade V, né?
Como é que eu vou tirar essa velocidade V? Olha para esses dois instantes aqui, pessoal. De 8 para 11 segundos. Isso aqui eu vou chamar de ΔT', tá certo? Olha qual foi o deslocamento aqui do carrinho 1. Olha qual foi esse ΔS'. Ele foi da posição 75 para a posição 90. E se você olhar aqui para o carrinho 2, de 8 a 11 segundos, que é o ΔT', você também vai ter um deslocamento de 75 para 90. Por que eles têm deslocamentos iguais em tempos iguais? Porque eles estão se movendo juntos. Com que velocidade? Com essa velocidade V aqui, ó. Eles estão se movendo juntos com essa velocidade V. Então, para achar essa velocidade V, basta que eu faça ΔS' dividido por ΔT'. Ou seja, 90 menos 75 vai dar 15 centímetros de deslocamento. E o ΔT' de 8 para 11, pessoal, vai dar 3, ó. Então isso aqui vai dar 5 centímetros por segundo. Olha que legal. Vamos jogar tudo agora na nossa conservação da quantidade de movimento? Vamos lá. Eu posso colocar as massas em gramas, tá certo? Não tem problema nenhum. Então a massa aqui vai ser 150 gramas. Foi dado no enunciado, tá aqui, ok? A velocidade V1 a gente achou vale 15, tá certo? Massa 1, que a gente já sabe que essa massa 1 ela vale 150, não é isso? Então 150 mais a massa do carrinho 2 vezes a velocidade que a gente acabou de achar, que vale 5, a velocidade que é comum a ambos. Então, agora é só fazer uma álgebrazinha aqui, ó, 150 mais M2 vai ser igual a 150 vezes 15 dividido por 5, né? Então 15 simplificando com 5 aqui vai ficar 3 aqui embaixo. Desculpa, vai ficar 3 aqui em cima, né? Vou ficar com 3 aqui em cima, não é isso? Então você vai ter 150 mais M2 vai ser igual a 150 vezes 3, que vai dar 450, tá? Então essa massa 2, galera, vai ser 450, né? Menos 150, que vai dar exatamente 300 gramas. Aí você marcaria a letra C de coisa legal. Questão bem legal, não é isso? Vamos aí para a questão 67. Questãozinha de circuito, também bem simples, tá certo? 3 lâmpadas idênticas, importante notar essa palavra, foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. Ok, legal. Você tem aqui um circuitinho com 3 lâmpadas em paralelo, né? O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Olha só, galera, eu tenho aqui uma fonte de tensão e 3 lâmpadas idênticas. O que é que você precisava lembrar? Que na associação em paralelo, quando a corrente se divide, se eu tenho lâmpadas iguais, a corrente vai se dividir de forma igual. Então, eu vou chamar essa corrente que vai sair aqui, ó. Eu vou chamar essa corrente aqui de I. Chamar ela de I, tá bom? Que é a corrente total. Quando essa corrente aqui se dividir, ela vai se dividir igualmente para essas 3 lâmpadas. Ou seja, para essa lâmpada vem I sobre 3, para essa lâmpada vem I sobre 3, I sobre 3, e para essa lâmpada vem I sobre 3, tá? Quando essas correntes se juntarem aqui de novo nesse ponto E, I sobre 3, I sobre 3, I sobre 3, ela volta a ser I aqui, ó. Ela volta a ser I. Então, no ponto A e no ponto E, passa a corrente I. No ponto C e no ponto D, passa a corrente I sobre 3 e I sobre 3. Então, fica notório que a resposta desse problema é a letra A. IA, que vai ser I, é igual a IE, que vai ser I. E IC vai ser igual a ID. IC é I sobre 3 e ID é I sobre 3. Professor, e IB? Pessoal, quando vir I sobre 3 para cá, o que vai passar por IB? Vai passar por IB 2I sobre 3, né? 2I sobre 3. Aí vem I sobre 3 para cá e I sobre 3 para cá. Por isso, a resposta da questão 67, prova branca, é a letra A. Questãozinha tranquila de circuito elétrico, tá?
Questão 68 também sobre a associação de resistores. Para apresentar significativa resistência elétrica, resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados diferentes. Esse texto, pessoal, ele não interfere em nada na resolução do problema, tá? Esse que a gente acabou de ler. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligados nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedecem à lei de Ohm, ou seja, são resistores ôhmicos. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras RA, B e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Dependendo de onde ele colocar o ohmímetro, tá? Que é um dispositivo que mede ohms, ou seja, resistência elétrica, você vai ter valores diferentes. Então é o seguinte, ó, eu vou redesenhar aqui o sorvete, tá? Só que de forma mais simples. Eu vou colocar aqui, no nosso primeiro circuito, essa resistência aqui, que vale 20 kΩ, tá? 20 kΩ. Esse aqui vai ser o ponto A, esse aqui é o ponto B. Eu vou ter um outro resistor aqui. Esse vale 5 kΩ. Você vai ter aqui 5 kΩ. Tá? E aqui embaixo, pessoal, eu já vou colocar aqui o valor da resistência, ó. Você tem aqui 10 kΩ e 10 kΩ, e fica fácil ver que esses dois resistores aqui, eles estão em série, tá certo? Então 10 com 10, você vai ter uma resistência equivalente aqui embaixo de 20 kΩ, né? Você vai ter 20 kΩ. Ok, 20 kΩ. Então eu preciso achar a resistência equivalente desse circuitozinho aqui. Ora, deixa eu dar uma dica para você, pessoal. Não faça isso aqui não, ó. 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 5. Eu acho isso aqui uma grande perda de tempo, tá certo? Como é que eu faço quando aparece um circuito desse aí na hora da prova? Eu faço o seguinte, ó. 20 em paralelo com 20 é 20 sobre 2. Né? Aquela regrinha dos resistores iguais. Então 20 em paralelo com 20, eu vou ter 10 kΩ equivalentes aqui entre esses dois. Agora eu vou ter 10 kΩ em paralelo com 5 kΩ. E aí o que é que eu faço? Eu faço produto pela soma. Então a resistência entre A e B, vai ser simplesmente agora o produto pela soma, ou seja, 10 vezes 5 dividido por 15. Então, o RAB, galera, vai ser simplesmente o 5, eu simplifico com 15 aqui, né? Eu fico com 3, eu vou ficar simplesmente com 10 sobre 3. Não precisa fazer essa continha, porque vai simplificar lá na frente. Agora, ele mudou a posição, ele vai colocar o ohmímetro entre B e C. E aí, galera, quando ele faz isso, eu vou ter um novo circuito agora. Essa aqui é a sacada, ó. Eu vou ter um novo circuito. Deixa eu desenhar para vocês aqui o novo circuito aqui, ó. Tá aqui B, tá aqui embaixo C, tá aqui o ponto A, né? Você vai ter um resistor aqui e você vai ter um outro resistor aqui. Esse resistor é de 5 kΩ. Bom, é isso aqui que a gente tem. Agora ele quer saber a resistência equivalente, ele quer saber a resistência entre os pontos B e C, ó. B e C. Muita gente pensa, ah, professor, entre B e C tem somente o resistor de 10 kΩ. Não, nada disso. Tem esse resistor de 10 kΩ, mas tem essa galera todinha aqui, ó, em paralelo com esse resistor de 10 kΩ. Então, a resolução dessa segunda etapa do problema, deixa eu rabiscar aqui, tá? Essa aqui vai ser a segunda etapa do problema. Vai ser o seguinte, ó. Primeiro eu vou resolver 5 e 20. Eu vou ter aqui 5 e 20 em paralelo, tá certo? Então essa vai ser aqui a minha etapa, a minha primeira etapa, tá certo? Então você vai ter a primeira REC aqui, que eu vou chamar de REC 1, vai ser produto pela soma, né? 2 resistores em paralelo. Então você vai ter 20 vezes 5
dividido por 25, que é a soma. 5 simplifica com 25, fica 5 aqui embaixo. 20 por 5, eu vou ficar com 4 ohms. 4 quilo-ohms, na verdade. Então agora você vai ter um outro circuito já. Ó. Você vai ter um outro circuito, tá? Mais simplificado agora. Né? Você vai ter um outro circuito mais simplificado agora. Que na verdade, eu posso fazer só o seguinte, ó. Posso fazer só o seguinte. Vai ter um outro circuito simplificado agora, ó. Né? Esses dois aqui eu vou trocar apenas por um de 4. Eu vou ter aqui 4 quilo-ohms. Aqui eu vou ter o de 10 quilo-ohms. Aqui o outro de 10 quilo-ohms, ó. O outro de 10 quilo-ohms. Aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Então a segunda etapa do meu problema vai ser fazer esses dois agora, ó, que estão em série, né? Então, a resistência equivalente 2 agora, da segunda etapa, só pegando essa partezinha aqui, vai ser 4 e 10, né? Então você vai ter 4, 10 mais 4, você vai ter 14 quilo-ohms de resistência equivalente. Então agora na terceira etapa do problema, você vai ter simplesmente esse circuito assim agora, ó. Veja que eu vou simplificando. Aqui eu vou ter B e aqui eu vou ter C, tá bom? Aqui agora eu fiquei com 14 quilo-ohms e aqui eu fiquei com 10 quilo-ohms, né? 10 quilo-ohms. Então, para achar a REC3, que na verdade vai ser a resistência entre B e C agora, tá certo? Eu vou fazer produto pela soma de novo, ó. Produto 14 vezes 10 dividido pela soma. A soma que vai dar 24, tá certo? Pessoal, não faz essa conta aqui, porque vai simplificar, ó. O problema que é que eu faço agora, por fim, quem é RAB sobre RBC. Então, RAB sobre RBC vai ser AB, a gente já sabe que é 10 terços, tá aqui, 10 terços, e RBC é 14 vezes 10 dividido por 24. Eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. 24 dividido por 14 vezes 10. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha agora como vai simplificar as coisas, tá? 24 por 3 vai dar 8. 10 cancela com 10. Então eu fico simplesmente agora, ó. Eu fico simplesmente agora com 8 sobre 14. 8 sobre... Ih, vai dar errado aqui. Deixa eu trazer para cá. Ó. Isso aqui vai dar simplesmente 8 sobre 14. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, eu vou ficar com 4 sobre 7, que é a minha resposta. 4 sobre 7, você marcaria a letra B de boa toda. Questãozinha legal sobre a associação de resistores. Um pouco chatinho porque tem essas contas aqui, né? Mas a gente vai levando aí. Legal, questão 74 sobre associação de engrenagens. Associação de engrenagens. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, o relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está representadas no quadro. Legal, você tem aqui engrenagens A, B, C, aqui está o eixo do motor, né? A frequência de giro do ponteiro em RPM tá aqui o ponteiro. Pessoal, o que você precisa lembrar? Que quando você tem um acoplamento, ó, quando você tem, por exemplo, aqui, o acoplamento por correia, ou contato direto, tá? Ou contato direto, qual é o raciocínio aqui da parada? Você vai fazer simplesmente o seguinte, ó. R de A, F de A vai ser igual a R de B vezes F de B. Se o acoplamento, isso aqui, primeira coisa que você precisava saber. Segunda coisa, se o acoplamento for por eixo comum, tá? Se você tiver um eixo comum, as frequências são simplesmente iguais. FA seria igual à frequência de FB.
Essa equação aqui, você não precisava estar fazendo conta toda vez com ela não, tá? Vou te falar qual é o raciocínio que você usa para você usar essa equação aqui. Então vamos pegar aqui da engrenagem A e sair transmitindo o movimento até chegar no ponteiro que está aqui do outro lado, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui minha caneta vermelha. Engrenagem A. Veja que o eixo do motor está ligado à engrenagem A por um eixo comum. Então, pessoal, se o motor gira com 18 RPM, a engrenagem A ela também vai girar com 18 RPM. Olha que legal. Ela também vai girar com 18 RPM. Beleza. E essa engrenagem A, veja que ela está ligada por contato com a engrenagem B. A engrenagem B ela está ligada à engrenagem A por contato. Então, se você quiser usar essa equação aqui, você usaria. Professor, mas ele não deu o raio. Mas o raio, pessoal, é diretamente proporcional ao número de dentes. Então, aonde tem raio aqui, você poderia colocar simplesmente o número de dentes. Deixa eu te dar uma dica, não faz isso. Pensa o seguinte, ó. Você poderia usar a equação naturalmente do jeito que você já sabe, mas eu faço o seguinte. Olha a relação entre a engrenagem B e a engrenagem A. Olha só. A engrenagem B tem 72 dentes. A engrenagem A tem 24 dentes. Ok? Então, veja que a engrenagem B ela é 3 vezes maior, do que a engrenagem A. Pessoal, se ela é 3 vezes maior no acoplamento por contato, ela gira 3 vezes menos. Esse é o raciocínio. Então, e é o raciocínio dessa equação aqui, tá? Então, se ela está com 18 RPM, a engrenagem B ela vai girar 18 dividido por 3, que vai dar 6 RPM. Vai dar 6 RPM, a frequência de giro da engrenagem B. Tranquilo esse raciocínio? Legal. Veja que a engrenagem B ela está ligada à engrenagem C por um eixo comum. Elas estão ligadas por um eixo comum, elas estão girando no mesmo eixo, tá certo? Então, fica evidente que as frequências são iguais. Então, se a engrenagem B está com 6 RPM, a engrenagem C também estará com 6 RPM. Também estará com 6 RPM. E a engrenagem C, galera, está ligada à engrenagem D, veja, por contato. Olha o contato entre C e D aqui, tá certo? Então vamos olhar a relação entre C e D. Galera, se você notar, 36 vezes 3 dá exatamente 108. Então veja que a engrenagem D ela é 3 vezes maior do que a engrenagem D. E você já sabe, no acoplamento por contato ou correia, tá? A coisa que é 3 vezes maior tem frequência 3 vezes menor, gira 3 vezes menos. Então, a engrenagem D ela vai girar 3 vezes menos do que a engrenagem C. Ou seja, checkmate aqui no problema, a engrenagem D ela vai girar 6, que é a engrenagem C, dividido por 3, porque ela é 3 vezes maior. Ou seja, a frequência dela vai ser de 2 RPM. Ora, a engrenagem D está associada ao ponteiro, né? Elas estão acopladas por contato, elas estão juntas aqui, ó. Então, o eixo comum, desculpa, contato não, elas têm o mesmo eixo aqui, ó, o eixo da engrenagem D é o mesmo eixo de giro do ponteiro, eles têm a mesma frequência, portanto, o relógio também, galera, o ponteiro também vai girar com 2 RPM, resposta desse problema, letra B de boa toda. Muito legal, o Enem gosta muito de associação de polias, tá? De engrenagens. Questãozinha legal. Questão 77, pegadinha super perigosa nesse problema, vou te falar agora. Vem junto comigo aqui, ó. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante, ok? Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância? Galera, ele quer um gráfico da velocidade em função da distância.
Olha que coisa legal. Antes de na primeira etapa, tá? A primeira etapa que ele diz o seguinte, até que ele pare totalmente, ocorrem 2 etapas. A partir do momento em que a primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, entre ele detectar e acionar os freios, nesse intervalo de tempo, né, a velocidade do móvel permanece constante, porque ele ainda não acionou os freios. Então, a primeira etapa, galera, ocorre com velocidade constante, ó, velocidade constante. Legal. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre quando os freios agem, ou seja, você vai ter uma desaceleração na segunda etapa. A velocidade vai diminuir. Galera, só que ele quer a relação entre velocidade e distância. E a única equação que relaciona velocidade e distância com a aceleração constante é a equação de Torricelli, que é assim, ó, velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, velocidade final ao quadrado, né? Velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes distância percorrida. Essa é a equação de Torricelli. E se você notar aqui, com muita cautela, veja que a relação entre velocidade e distância percorrida, galera, não é uma relação linear. Então, a velocidade não diminui linearmente. Ela diminui, pessoal, de forma exponencial. Não é quadrática também, tá certo? Quadrática seria se você tivesse uma coisa desse tipo aqui, ó. Né? Porque aqui é um gráfico V por D, aí seria um ramo de parábola. Mas nem isso é. Ela vai diminuir, essa velocidade ela vai diminuir de forma exponencial. É como se eu tivesse uma coisa desse tipo aqui, ó. Y elevado ao quadrado é igual a x. Ou seja, você teria aqui que y seria a raiz de x, ou simplesmente x elevado a 1/2. E isso aqui, galera, é uma exponencial. Portanto, se você olhar todos os gráficos aqui, você marcaria a letra D. A letra D. Por quê, professor? Veja, primeiro trecho com velocidade constante, a distância aumenta, mas a velocidade dela permanece constante, e depois a velocidade decai exponencialmente com a distância, de acordo com a equação de Torricelli. Muitas pessoas marcaram a letra B, ó. Muitas pessoas marcaram a letra B, só que, como você já anotou aqui no que eu falei, a velocidade ela não diminui linearmente, ela diminui exponencialmente. Pegadinhas das mais cabulosas aí, mas o aluno ligado, o aluno fera, o aluno que se atém aos detalhes, marcaria a letra D de demais. Questão show de bola. Questão 79, uma questão também legal envolvendo ondas. Vamos lá. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informação a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Beleza. Essa característica lhe permite caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme, tá? Movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais das alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Tem coisas fáceis aqui, mas tem uma coisa que é difícil você notar. Vamos lá. Então, primeiro, pessoal, ó, vamos supor que aqui está o morcego, tá? Eu não vou desenhar o morcego, sou horrível em desenho. Esse aqui é o morcego. E a mariposa vai estar se afastando aqui, ó. Essa aqui é a mariposa. Então, a onda do morcego, eu sei que ela é uma onda de som, ela é assim, tá? Mas eu não vou desenhar assim, para o meu desenho não ficar muito feio. Eu vou desenhar simplesmente ela indo assim, ó. Ela vai e volta. Não é isso? Ela vai e volta. E o morcego vai detectar essa ida e volta. Ok. Então é o seguinte, como a mariposa está se afastando, como a mariposa tem uma velocidade para cá, pessoal, esse pulso emitido aqui, ó, o pulso refletido, né?
o pulso refletido pela mariposa, ele vai voltar cada vez mais fraco. Por que ele vai voltar cada vez mais fraco? Porque a mariposa vai estar cada vez mais distante. Então o pulso vai voltar cada vez mais fraco. Você poderia notar que a intensidade é potência sobre área, tá certo? A área circular aqui, ó. Então, que você poderia colocar potência seria igual a 4πr², tá? 4πr². Então, esse R aqui, quanto maior a distância que a mariposa tiver, menor vai ser a intensidade sofrida por menor vai ser a intensidade que o morcego vai notar, ok? Então, quanto mais longe, menos intensidade diminuída. E claro que como ele está ficando cada vez mais longe, o tempo para essa onda refletida chegar no morcego também vai ser maior. Né? Isso aí fica um pouco claro. Então, o tempo de retorno vai ser aumentado. Quanto mais longe a mariposa estiver, mais tempo a onda refletida pela mariposa vai demorar para chegar no morcego. Então, intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado. Você já poderia estar aqui. Ó, diminuída. Você já poderia estar entre A e entre D. Agora, o que acontece com a frequência? Isso que é legal. Você precisaria pensar, pessoal, no efeito Doppler. Você teria que pensar no efeito Doppler. Olha que situação legal. Pelo princípio de Huygens, tá? É como se a mariposa ela fosse uma nova fonte. A mariposa agora ela vai se comportar como se fosse uma fonte. Uma fonte de quê, professor? Desses pulsos refletidos, ó. Ela vai ser a nova fonte desses pulsos refletidos. É como se esse pulso refletido aqui, ele fosse originário exclusivamente de uma nova fonte chamada mariposa. Essa é basicamente a ideia do princípio de Huygens, tá? E o que vai acontecer? Quando você tem uma fonte se afastando do observador, ó, quando a fonte se afasta do observador, pessoal, esse observador, ele vai notar um som mais grave. Ele vai notar um som mais grave. E um som mais grave, galera, é um som de frequência diminuída. Esse é o efeito Doppler. Essa é a essência do efeito Doppler. Quando a fonte está se afastando do observador, quem é o observador? Quem está captando essa onda? O morcego. Então, quando a fonte se afasta do observador, você nota sons mais graves, sons com frequências diminuídas, e por isso você deveria marcar alegremente a letra A. Intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado e frequência percebida diminuída, tá certo? Eu achei essa questão um pouco difícil só por essa parada aqui da frequência diminuída, tá certo, pessoal? Ele vai notar uma frequência diminuída porque você precisaria associar o efeito Doppler com o princípio de Huygens, fazendo a mariposa agora ser uma nova fonte dessas ondas refletidas. Tranquilo? Vamos andando. Questão 82, questãozinha legal, ó. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuraram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para a refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender a resolução número 430 de 13, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma grau Celsius. Para atender a essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Pessoal, bastaria que você lembrasse da equação da potência, ó. Potência é energia sobre tempo, ou seja, vai ser o calor dividido pelo tempo, tá certo? Note que essa potência que ele pediu pra gente aqui, ó, e em razão das resistências, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Ou seja, o dobro dessa potência aqui, o dobro de 1 megawatt, será
utilizado para aquecer a água. Então essa potência que eu vou usar aqui será de 2 megawatt. 2 megawatt. E mega, galera, é 10 a sexta, ó. Não podia esquecer isso, né? 2 megawatt. Esse calor aqui é o calor sensível da água, né? O mc∆T, o famoso macete. Então eu vou colocar aqui, ó, mc∆T, tá? E aqui embaixo eu vou ter o tempo. Note que o que ele quer é a massa sobre tempo, quilograma por segundo. Pessoal, ele quer exatamente isso aqui, ó. Ele quer massa por tempo. Então, como ele quer massa por tempo, eu vou deixar ele isolado. Eu vou deixar aqui, ó, massa por tempo, que é o que ele quer. Vai ser simplesmente, então, 2 vezes 10 a sexta, né? E esse C∆T, essa galera aqui, ó, eu vou passar dividindo, tá? Então, o calor específico da água é 4 kJ. Cuidado, que vai ser 4 kg é 10 a terceira, tá? E o calor específico da água, desculpa, aí a variação de temperatura da água é de 3 graus Celsius. Cadê aqui no texto que ele deu pra gente? Cadê 3? Aqui, ó, 3 graus Celsius. Então, o ΔT vai ser 3 graus Celsius. Um abraço. Agora é só fazer a conta. 10 a sexta com 10 a terceira vai dar 10 a terceira. 2 por 4 vai ficar 2 aqui embaixo. Então, você vai ter 10 a terceira dividido, galera. 10 a terceira dividido por 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui vai dar, né, 1/6. 1/6, pessoal, aí você vai ter que fazer a continha algébrica, tá? Dá aproximadamente 0,16666. Você vai ter uma dízima periódica aqui, tá? Então, essa massa por tempo, tá? Cuidado que eu coloquei uma coisa que você pudesse conferir, tá, pessoal? Esse tempo, esse aqui, ó, não é ΔTzinho, tá? Eu costumo chamar isso aqui de ΔTzão. Isso aqui é de temperatura, ΔTzão de temperatura, e esse ΔTzinho aqui é de tempo, tá? Então esse ΔTzinho aqui, ó, vai ser 0,116 vezes 10 a terceira, né? Isso aqui vai dar, então, portanto, ó, 166,6666, uma dízima periódica, que é um valor muito próximo de 167 quilogramas por segundo. Isso aí daria a letra C de coisinha mais legal. Uma questão com vários dados, tá? Mas bastaria que você usasse a equação da potência aqui, lembrando que ele quer a massa sobre tempo, e aí você faria a continha e chegaria nesse resultado facilmente. Tranquilo? Vamos lá. Mais uma questãozinha de análise de gráfico, também uma questão relativamente fácil, tá? A figura 1 representa o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 mm, 25, 51 e 60. A figura 2 representa um diagrama com as indicações das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Você tem a figura 2, ok? Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2 com a intensidade sonora percebida, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância, olha, que é o aumento da distância do microfone ao alto-falante. Pessoal, bastaria que você olhasse o seguinte, ó. Quando aumentar a distância, é você vir de 3 milímetros, né, para 60 milímetros. Então veja que daqui para cá, ó, essa aqui é a curva do 3 milímetros e essa aqui é a curva dos 60 milímetros. Veja que nessa região, de 60 milímetros para 3 milímetros, as curvas estão juntas, ó, então não tem diferença de intensidade nenhuma. Só que se você pegar nessa faixa aqui, veja que há uma grande diferença de intensidade, ó. Nessa faixa de frequência aqui, tecnicamente, você tem uma grande diferença de intensidade. Veja que a intensidade diminui muito, ó. Quando você vem de 3 milímetros para 60 milímetros, a intensidade, esse aqui é o gráfico da intensidade em decibéis, diminui muito. E se você notar essa faixa de frequência aqui, de 50 Hz para 100 Hz, ó, 50 Hz para 100 Hz está na faixa, galera, do som grave, ó, que é de 63 a 250 aproximadamente, tá? Então 50 e 60, de 50 a 100 se encaixa mais próximo do som grave. Então a intensidade ela diminui nessa faixa de 50 a 100, que é o som grave. E aí você fica com a letra C, ó. A intensidade fica diminuída nas faixas das frequências
graves. Questãozinha tranquila com análise de um gráfico, na verdade, e uma tabela aqui, tá bom? Penúltima questão, questãozinha sobre efeito Doppler, uma questão bem legal. Meus queridos alunos que estão assistindo essa aula aqui, se perceberam, quem assiste minha aula sabe que eu sempre faço um exemplo do efeito Doppler. Quem assistiu minha live no Facebook 2 dias antes da prova do Enem, notou isso aí, tá? Bastava você notar, pessoal, que a frequência no efeito Doppler, tá? Quando você tem uma fonte se aproximando do observador, o observador percebe uma frequência aumentada, um som mais agudo. E quando a fonte sonora, a fonte de som se afasta do observador, esse observador ele vai notar uma frequência menor, um som mais grave. Eu costumo dar o exemplo do carro de Fórmula 1. Olha que legal. Carro de Fórmula 1 se afastando, passando por você, né? Se aproximando de você, passa e se afasta. Você nota um som mais ou menos desse tipo, ó. De novo. Veja que quando ele está se aproximando, o som é agudo, som agudo, frequência alta. Quando ele está se afastando, o som é mais grave, frequência mais baixa. Então, na aproximação e no afastamento, você notaria essa curva aqui, frequência mais alta, e depois que ele passa do cara, você nota essa curva aqui, ó, frequência mais baixa. Por isso que a resposta desse problema, galera, é a letra D, é a letra D. Algumas pessoas confundiram e marcaram a letra B porque pensaram, professor, quando ele está muito perto do cara, ó, a frequência é muito alta porque o som está mais alto. Pessoal, não tem nada a ver, ó, tem nada a ver. Professor, quando a ambulância passa perto da pessoa, você escuta o som mais intenso e tal, e por isso que eu marquei esse pico aqui, ó, galera. Só que isso aqui não é um gráfico da intensidade, isso aqui é um gráfico da frequência, tá? Então, você associaria ao efeito Doppler raciocinando do modo que eu te disse aqui, ó, e marcaria a letra D de questão doidinha, né? Questão bem legal. Última questãozinha, talvez a questão que desse um pouco mais de trabalho, tá? Porque tem que fazer umas continhas aí, mas tecnicamente é o seguinte, ó, vamos lá. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras de 14 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. Cuidado, ele está falando por unidade geradora. E aqui ele deu 20 unidades geradoras. Vai ter que usar isso aqui lá na frente. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Vamos escrever isso. Ó. A potência não aproveitada, potência NA, é a potência não aproveitada, vai ser diferente entre a potência teórica, tá? A diferença, né? Potência teórica e a potência instalada. Ok? Que eu vou chamar de PI. Então, qual é a potência em megawatt não aproveitada? Ou seja, ele quer a potência não aproveitada. Pessoal, o problema nos deu formas de calcular a potência total e a potência instalada, tá certo? Primeiro, vamos ver essa potência instalada aqui, ó. Ei, note que ele disse o seguinte para você, ó. Você tem 20 unidades gerando 14 megawatts. Então, qual é a potência de cada unidade? Ora, se você tem 20 gerando 14 megawatts, então a potência de cada unidade vai ser 14 mil megawatts, né? 14 mil megawatts dividido por 20. Então, pessoal, 0, isso aqui vai dar 1.400 dividido por 2, vai dar 700 megawatts. Isso aqui é a potência instalada de cada unidade. A segunda etapa é a gente calcular a potência teórica, ou seja, tudo que a usina poderia produzir para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Você precisa lembrar mais uma vez que potência é energia sobre tempo, tá? É energia sobre tempo, tranquilo? Essa energia que a água represada tem é energia potencial gravitacional,
ou seja, mgh, né? Ele até falou aqui, ó, que leva em consideração a altura, a massa de água e por aí vai. E esse ΔTzinho aqui embaixo é o tempo. Qual é a grande sacada do problema agora? Ó? Você precisa lembrar que densidade é massa sobre volume, né? É a massa sobre o volume de água, ou simplesmente que massa, se eu passar esse volume multiplicando, você tem que massa é densidade vezes volume. Aí a minha equação vai ficar simplesmente o seguinte, ó. Onde tem m, eu vou colocar dV. Então vai ficar densidade, volume, gravidade, altura represada, e aqui embaixo você vai ter o ΔT. Aqui embaixo você vai ter o ΔT. Só que olha que coisa legal. Ele diz pra gente que a vazão, cadê aqui o dado da vazão? É de 690 metros cúbicos por segundo. Ou seja, ele diz pra gente que nessa represa passa 690 metros cúbicos de água a cada segundo, a cada 1 segundo. Então, pessoal, no lugar desse ΔT aqui, ó, eu vou colocar 1 segundo e no lugar desse volume aqui, eu vou colocar 690. A densidade da água ele deu no problema, a gravidade eu tenho e a altura também. Um abraço. Com isso, eu acho a potência teórica, tá? Lembrando que essa potência aqui, ó, é a potência teórica, tranquilo? Então vamos lá fazer essa continha aqui para a gente resolver a nossa última questão. Potência teórica vai ser a densidade é 1000, ou seja, 10 à terceira, tá certo? O volume 690, a gravidade é 10, a altura ele deu pra gente, quanto é? Tá aqui a altura, cadê a altura? 118,4, então você vai ter aqui 118,4, tá? Tudo isso dividido pelo ΔT, que vai dar 1 segundo. Vai dar 1 segundo. Fazendo essa continha, você achava que 81.696 vezes 10 à quarta, fazendo 690 vezes 118,4, tá? Só que isso aqui vai estar em watt, né? Você precisa colocar em megawatt. Então, mega é 10 à sexta, eu quero pegar 2 zerinhos aqui, então eu ando a vírgula 2 casas para cá. Você acharia 816,96 megawatt, né, de potência teórica. Então, para dar um checkmate aqui no problema e ser feliz e prósperos pelos restos da nossa vida, né? Então a potência não aproveitada vai ser a diferença entre a teórica e a instalada. A teórica 816,96 menos a instalada, que é 700. Essa subtração aí vai dar 116,96 megawatt, que estaria aqui, galera, na letra C de coisa legal, coisa legal. Espero que você que é meu aluno, você que acompanha nosso trabalho aí, tenha detonado tudo nessa prova, tenha se dado super bem. Estou sempre na torcida. Projeto Física Mais quer sempre que você dê o seu melhor possível e use essas aulas que a gente produz aqui para você ficar cada vez mais potente em física, tá certo? Forte abraço, divulga aí para os teus amigos, para os teus colegas, para que eles vejam também essa resolução e ajudem o nosso projeto. Valeu, tchau, tchau.